o que, de fato, transforma uma atitude em um crime aqui no Brasil? A gente tende a pensar que é simples, né? Sim, a primeira impressão é essa. Alguém fez algo ruim, logo é crime. Mas a verdade é que, para a lei, um ato é um quebra-cabeças bem complexo e o sistema de justiça precisa analisar cada pecinha antes de chegar a uma conclusão. Exatamente, e não é uma análise baseada em achismo ou, sei lá, opinião. Existe um roteiro, um método quase científico que precisa ser seguido à risca. Cada passo é um filtro. E é nesse método que a gente vai mergulhar. A conversa de hoje é para desmontar a chamada teoria do crime, que é a espinha dorsal do direito penal brasileiro. Para guiar a gente, temos em mãos manuais clássicos de direito penal, trechos do código e algumas anotações sobre os princípios constitucionais que, no fim, protegem todo mundo. Que algumas ações viram processos criminais e outras que às vezes parecem igualmente graves, não. A resposta está nesses filtros que a gente vai explorar. Para deixar a coisa toda menos abstrata, vamos usar um caso imaginário. Pensa numa briga de bar que deu muito, muito errado. Ok. Duas pessoas discutem, a briga esquenta, e uma delas acaba ferida por uma garrafada. Foi uma lesão corporal. Uma tentativa de homicídio. Ou talvez legítima defesa. Ou até um acidente. Exato. A resposta não é óbvia e vai depender da jornada que esse fato vai fazer pela tal teoria do crime. Perfeito. E essa jornada é guiada pela teoria tripartite, que é a mais aceita no Brasil. Ela diz que para algo ser crime, precisa passar por 3 grandes portões, em sequência. Se for barrado em qualquer um deles, o jogo acaba, não há crime. E o mais interessante é que não é só um checklist burocrático, né? É quase uma jornada filosófica. Primeiro, a lei olha para o ato em si de forma bem fria, objetiva. Isso que aconteceu se parece com a descrição de algum crime na lei? É o que chamam de fato típico. Depois, se a resposta for sim, a lei amplia o foco e olha para o contexto. Ok, o ato parece um crime, mas existiu alguma razão que o justificasse? Alguém estava se defendendo, por exemplo. Exato. Essa é a análise da ilicitude, ou antijuridicidade, como preferem os técnicos. E só se o ato passar por esses 2 filtros, a lei finalmente olha para a pessoa. Esse indivíduo que cometeu o ato pode ser realmente responsabilizado. Ele tinha consciência do que fazia? Era razoável esperar outra atitude dele? Esse é o último portão, o da culpabilidade. É uma forma de forçar o sistema a ser metódico e justo, em vez de puramente reativo. Essa estrutura é uma das maiores garantias que um cidadão tem contra o Estado. Como assim? O Estado não pode simplesmente punir porque quer. Ele tem o ônus, a obrigação de provar que o ato, o contexto e a pessoa se encaixam perfeitamente nesse roteiro. Se faltar uma peça, a engrenagem da punição simplesmente não pode girar. Entendi. Então vamos para essa primeira etapa, o fato típico. É o primeiro e talvez o mais objetivo dos filtros. A ação precisa ser uma cópia carbono do que está descrito na lei penal. Isso, não pode ser parecido, tem que ser idêntico. E essa receita do crime que está na lei tem 4 ingredientes que os juristas analisam, certo? Isso, 4 ingredientes essenciais. O primeiro é a conduta, ou seja, a ação ou omissão humana voluntária. No nosso caso do bar, a ação de pegar a garrafa e atingir a outra pessoa. O segundo ingrediente é o resultado. Qual foi a consequência dessa conduta? No nosso exemplo, a lesão, o ferimento na outra pessoa. Certo. O terceiro, e esse me parece crucial, é o tal do nexo de causalidade. Que nada mais é do que a ponte que liga a conduta ao resultado. A lesão foi causada diretamente pela garrafada. Parece óbvio, né? Mas em casos complexos, isso pode ser bem difícil de provar. O nosso código usa uma teoria aqui que é basicamente um teste mental. Que teste é esse? É o famoso teste do e se. A teoria chamada de conditio sine qua non funciona assim. Você rebobina a fita da cena e apaga a ação do suspeito. Se mesmo sem a garrafada, a vítima tivesse se machucado de outra forma naquele exato momento, então a garrafada não foi a causa. Ah, entendi. Mas se, ao apagar a ação, o resultado desaparece, bingo, encontramos a causa. É um teste de eliminação. Faz todo sentido.
E qual é o quarto e último ingrediente do fato típico? É a tipicidade. É simplesmente o encaixe final, a verificação de que essa conduta, esse resultado e esse nexo causal correspondem exatamente a um artigo do Código Penal. Como, por exemplo, o artigo 129, que descreve o crime de lesão corporal. Se faltar qualquer um desses 4 ingredientes, a receita desanda. A acusação para por aí. E essa ideia de encaixe perfeito, de tipicidade, está amarrada a um dos princípios mais importantes da nossa Constituição, certo? Totalmente. É o princípio da legalidade, que tem aquela frase famosa: não há crime sem lei anterior que o defina. Isso impede que alguém seja punido por algo que o Estado, de repente, decidiu que é errado. A regra tem que estar no jogo antes da partida começar. Só possam ser criados por leis aprovadas no Congresso Nacional. Nem o presidente por medida provisória, nem um juiz por uma decisão podem inventar um crime do nada. É uma trava de segurança essencial da democracia. Dentro da conduta, você mencionou que ela precisa ser voluntária. E aí a gente entra numa distinção que muda completamente a história de um processo. A diferença entre dolo e culpa. Uma distinção fundamental. Basicamente, a lei quer saber o que se passava na cabeça do agente. Isso. A diferença entre dolo e culpa é crucial. Pense em alguém dirigindo em alta velocidade. Se a pessoa acelera porque quer atropelar um pedestre específico que ela odeia, isso é dolo. A intenção era causar o resultado. A vontade era dirigida para aquilo. Agora é um cenário diferente. A pessoa acelera por pura pressa, olhando o celular, distraída, e acaba atropelando alguém sem querer. Ela não desejava aquele resultado, mas a sua falta de cuidado e imprudência o causou. Isso é culpa. E a lei trata os dois de forma muito diferente. Muito! A punição muda drasticamente por causa disso. A regra geral é que os crimes são dolosos. A punição por culpa só acontece se a lei disser expressamente: este crime também pode ser punido na modalidade culposa. Se não disser, não há crime culposo. Voltando para a nossa briga de bar. A análise seria: o agressor quis acertar a vítima com a garrafa? Se sim, é dolo. Ou ele só queria dar um empurrão, se desequilibrou e a garrafa atingiu a outra pessoa por acidente? Aí poderíamos discutir a culpa. A história muda completamente. E se concluirmos que foi uma conduta dolosa, que causou uma lesão e que isso se encaixa perfeitamente no crime de lesão corporal, então o nosso caso passou pelo primeiro portão. Isso. Temos um fato típico. O que é fascinante, porque a maioria das pessoas pensaria que a análise já teria terminado aí. O ato se encaixa na lei, parece um crime. Mas o direito diz: calma, ainda não. Exatamente. E aí que entra o segundo filtro, o da ilicitude, certo? É como se a lei perguntasse: ok, o que você fez parece um crime, mas você tinha um bom motivo? É exatamente essa a pergunta. A conduta é típica, mas ela também é contrária ao direito? Ou será que, naquela situação específica, a própria lei dava uma espécie de salvo-conduto, uma permissão para agir daquela forma? E o Código Penal já traz uma lista pronta dessas permissões, as excludentes de ilicitude. Isso. A mais famosa de todas, que todo mundo já ouviu falar, é a legítima defesa. A lei permite que você use da força de forma moderada e com os meios necessários para repelir uma agressão injusta que esteja acontecendo ou prestes a acontecer. Contra você ou outra pessoa? Exato, contra você ou um terceiro. Aplicando ao nosso bar, e se a pessoa que deu a garrafada estava, na verdade, se defendendo de um ataque iminente da outra, que talvez estivesse com uma faca na mão? A história muda de figura de novo. A garrafada, que era um fato típico de lesão corporal, pode ter sido um ato de legítima defesa e, portanto, deixa de ser ilícito. E não é crime? Não é crime. Outra excludente é o estado de necessidade. É quando você sacrifica um bem jurídico para salvar outro mais importante que está em perigo. O exemplo clássico é o de furtar um remédio para salvar uma vida. Ou, um exemplo mais moderno, quebrar o vidro de um carro caro para salvar um bebê que foi esquecido lá dentro, sob o sol. Perfeito. O dano ao patrimônio é justificado para salvar a vida. Existem outras duas, mais ligadas a agentes públicos, né? O estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Como um policial que precisa usar a força para prender alguém,
ou um lutador de boxe que machuca o oponente, dentro das regras do esporte. Exatamente. Mas um ponto crucial aqui, e que gera muita confusão, é que essas justificativas não são um cheque em branco. A lei exige proporcionalidade. Ao famoso excesso punível. Exatamente. Voltando à legítima defesa no bar. Se o agressor inicial veio para dar um soco e a pessoa se defende com 10 tiros, há um excesso claro. A defesa foi desproporcional à agressão. E a pessoa vai responder criminalmente por esse excesso. Vai responder pelo excesso. A análise é sempre se os meios foram necessários e usados de forma moderada. Li uma vez sobre uma situação ainda mais complexa, a legítima defesa sucessiva. Como funciona isso? Isso é um conceito fascinante. Imagine a cena. A pessoa se defende da agressão inicial, mas se cede. Ela já conteve o agressor que está no chão, desarmado, e mesmo assim continua a agredi-lo. Nesse exato momento, os papéis se invertem. Como assim? A agressão inicial cessou e agora quem se defendia virou o agressor. Que loucura! Então a pessoa que começou apanhando pode passar a ter o direito de se defender de quem, um segundo antes, estava agindo em legítima defesa? Precisamente. O agressor original, que agora é vítima do excesso, pode agir em legítima defesa contra esse excesso. Por isso se chama sucessiva. Mostra como a análise do direito é dinâmica, sabe? É uma foto de cada momento da ação, não apenas do resultado final. Ok. Então, digamos que, no nosso caso do bar, o juiz analisou e concluiu não foi legítima defesa, foi um ataque mesmo. O ato é típico e também é ilícito. Acabou. Agora temos o crime. Ainda não. Chegamos ao último e mais humano dos filtros, a culpabilidade. Agora o foco sai do fato e vai para o agente. A pergunta final é: podemos reprovar essa pessoa por ter agido como agiu? Ela pode ser considerada culpada no sentido mais profundo da palavra? E, para responder isso, a análise se divide em mais 3 pequenos degraus. O primeiro é a imputabilidade, que é basicamente a capacidade mental do agente. Ele tinha condições de entender que o que fazia era errado e de agir de acordo com esse entendimento. No Brasil, a lei presume que menores de 18 anos não têm essa capacidade plenamente desenvolvida. Por isso, são considerados inimputáveis. Exato. Eles não são punidos com as penas do Código Penal, mas recebem medidas socioeducativas que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além da idade, uma doença mental que tire completamente a capacidade de entendimento no momento do crime também pode excluir a imputabilidade. Certo. Segundo degrau da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. O nome é complicado, mas a ideia parece simples. A pessoa tinha como saber que aquilo que ela fazia era proibido por lei? É aqui que entra a figura do erro de proibição. Imagina um turista vindo de um país onde o uso de uma certa substância é totalmente legal. Ele chega ao Brasil e é pego com essa substância sem ter a menor ideia de que aqui é crime. E aí? Se for provado que esse erro era inevitável, que ele realmente não tinha como saber, ele pode até ser isento de pena. Lembro de um caso assim, de um sujeito que trouxe um remédio controlado que no país dele era vendido na prateleira do mercado. A defesa alegou exatamente isso. A dificuldade, claro, é provar que a pessoa realmente não tinha como saber. Sim. Se o juiz entender que o erro era evitável, que com um pouco de atenção a pessoa saberia, a pena não é excluída, mas pode ser reduzida. E chegamos ao terceiro e último elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. Esse é o mais sutil de todos. Espera, esse parece o mais subjetivo. Como um juiz decide o que era razoável esperar de alguém numa situação de pânico, medo ou coação? Isso não abre uma margem enorme para a interpretação? Essa é a crítica, e é uma pergunta excelente. Não é uma ciência exata. E é por isso que é um dos campos mais debatidos do direito penal. A lei pergunta:
Naquelas circunstâncias específicas, sob aquela pressão, era humanamente exigível que a pessoa agisse de outra forma? E quais seriam os exemplos? Os exemplos clássicos são a coação moral irresistível, quando alguém te força a cometer um crime sob uma ameaça grave, ou a obediência hierárquica a uma ordem que não seja, claro, manifestamente ilegal. Então, no nosso caso do bar, se a pessoa que deu a garrafada o fez porque o gerente do bar, que é chefe de uma milícia, a ameaçou de morte se ela não fizesse aquilo. Poderíamos discutir a ausência de culpabilidade por coação. A ação foi típica, foi ilícita, mas a pessoa não pode ser reprovada por tê-la cometido porque sua vontade não era livre. Entendi. Exatamente. A culpabilidade é o reconhecimento de que as pessoas não são robôs. O sistema olha para o ser humano por trás do ato, seu contexto, sua capacidade de discernimento e as pressões que enfrentava. É o que garante que a punição, se vier, seja justa e individualizada. Então, o que tudo isso significa? Significa que a jornada daquela briga de bar é longa e cheia de desvios. Para a garrafada ser considerada um crime, a ação precisa primeiro ser um fato típico, encaixando na lei. Depois precisa ser ilícita, ou seja, não pode ter sido em legítima defesa ou outra justificativa. E, por fim, o agressor precisa ter culpabilidade, sendo maior de idade, sabendo que era errado e tendo agido por vontade própria. Falhou em qualquer uma dessas etapas e não há crime. É uma fórmula precisa que estrutura todo o pensamento penal no país. É o que diferencia uma punição baseada na racionalidade da lei de uma punição baseada em vingança ou clamor popular. É um sistema de freios e contrapesos aplicado diretamente na liberdade do indivíduo. Exatamente. Isso nos leva a uma reflexão final, então. Essa estrutura toda, que pode parecer excessivamente técnica ou lenta para quem está de fora, não é um mero exercício acadêmico. É, na verdade, uma muralha de proteção da liberdade de cada um contra o imenso poder de punir que o Estado tem. Sem dúvida. E a questão que fica para a gente pensar é justamente essa. Em uma sociedade que hoje, com as redes sociais, clama por respostas imediatas e punições exemplares, como esse sistema, que é analítico, metódico e garantista por natureza, consegue equilibrar a busca por justiça com a necessidade fundamental de proteger qualquer pessoa de uma acusação apressada ou de um erro judicial. Esse é o grande dilema.